Hoje na bancada um forno elétrico Miller, modelo Soneto Style, alguma coisa assim. Vai ser feita a substituição do termostato. Este é o modelo novo de porcelana e este é o modelo anterior, modelo de plástico. Vem dele ainda, mas eu optei pelo de porcelana. Lembrando, na hora da substituição, este modelo, o sensor de temperatura, o rabicho do sensor, a saída dele é para cima. Como é que eu começo por aqui? Simples. Corto aqui, arranco aqui, arranco aqui, arranco aqui, corto aqui, corto aqui, arranco aqui, este fio. Este era as outras partes. Tudo isso será descartado. Como é que eu vou fazer substituição? Primeiro, fio de alta temperatura. Este fio é usado muito em rebobinamento de motores elétricos, que eu também faço a parte do rebobinamento aqui na oficina. Aqui eu tenho, vou pegar uma área melhor. Este é um fio 4 milímetros de 200 graus de temperatura. E aqui que eu começo. Ferro de solda quente. A solda, a melhor, é do rolinho azul, que é 40%, 40 não, meio a meio, meio estanho, meio chumbo. Essa é 60/40. A diferença das duas é a temperatura de fusão. Primeira coisa que tem que ser feita, dica importante: fazer a limpeza dos terminais. E o que fazer quando está enferrujado? Quando está enferrujado, aí é que muda a situação. Aí vai mais uma dica. A dica, o nome é gota mágica. Ela tem um componente de cobre ou de algum material da tabela periódica que o estanho ou o alumínio, o chumbo adere. Quando está enferrujado, o que tem que fazer? Micro retífica, ligar, fazer a raspagem, e uma gota. Vou pegar um ponto melhorzinho. Outra coisa também que acontece: tá vendo como está descolorido? Essa daqui tá mais preta e essa daqui tá mais prateada.
Olha a descoloração dessa daqui. Tá dourada. Tá mais oxidada, preta. O que que acontece? O que que faz isso? O que que faz isso é a temperatura. E por que que isso acontece? Aí é que pega. Existem teorias. Teoria. De que pode ser corrente parasita. E o que que é essa corrente parasita? É uma corrente que ela é produzida através de produtos que usa na eletricidade. Que tem os produtos eletrônicos, indutivos, que são motores em geral, geladeira, freezer, ventiladores, tudo que é motor indutivo. Os eletrônicos são lâmpadas, carregador de celular, som, rádio, TV. Todos esses itens geram algum tipo de corrente, ou corrente indutiva, corrente parasita, algum tipo de harmônico na rede elétrica. Por exemplo, eu já vi uma máquina que puxa 5 amperes em 127, que vai dar beirando 600 watts, destruiu um disjuntor de 50. Através da corrente harmônico na rede. Esse tipo de harmônico não é detectado por multímetro, por alicate amperímetro. É possível detectar? Sim, é. Somente por osciloscópio. E o que que faz na rede elétrica? Essas correntes parasita, harmônicos, tem vários nomes. Simplesmente faz com que tudo o que tenha de emenda, cabo, interruptor, um cabo mais fino que vai emendar no mais grosso, sobreaqueça e cause o famoso zinabro, que nada mais é do que a oxidação do cabo elétrico. Pode ser cobre ou pode ser alumínio. Isso é causado por essa corrente parasita. Essa é uma teoria. E eu acredito. Sim, eu acredito. Outra coisa que o pessoal fala
que é muito comum, o cliente reclamar de energia forte demais. Desculpa, forte não, fraca. Energia fraca pode causar isso. Errado, energia fraca não causa. Por quê? Existe um motivo para isso. Por que que não vai causar? Porque o forno elétrico ele usa corrente resistiva. Que é uma resistência elétrica. Resistência elétrica ele é ao contrário da... Ao contrário não. Ele é diferente da indutiva. Um forno elétrico desse pode trabalhar com pouca voltagem. Pode, porque ele é uma carga resistiva, resistência. Você pode alimentar ele com 10 volts, com 30 volts, 50, 60, 80, 100 e não vai dar problema. Óbvio que se a tensão limite dele for de 127 volts e você ligar ele no tão falado 220, é óbvio que ele vai dar problema. Outra coisa que eu não lembrei de falar, sobre corrente parasita, que acontece, harmônicos na rede, que é uma oscilação da frequência elétrica, pode ser chamado assim também. Tudo que tem de tomada na casa, na tomada da residência onde vai o forno elétrico, ele derrete, ele não aguenta. Isso é uma informação básica. Outras coisas também que eu já ouvi falar, está muito longe do transformador, a energia chega fraca. Isso é mito, não é verdade.
Fiz o furo, para aumentar a passagem. E aqui eu faço um pequeno pingo de solda. Como aqui está oxidado, eu vou passar a retífica. Agora sobre a solda, como é que está? Ela tá fosca assim por causa da quantidade de chumbo que tem e pouca pasta de pasta de limpeza que vem junto. Aí ela fica fosca assim, é normal, não quer dizer que ela tá ruim, tá boa. Este fio é o da lâmpada, interruptor da lâmpada. Este fio é o fio do dourador. Eu não vou mudar. Bom seria, mas eu não vou mudar. Pelo simples fato da resistência de baixo ser de 950 e a de cima, se não me engano, é de 750 watts. A corrente é baixa, a potência é baixa. Então não vai ter problema. Só que aqui eu não vou usar estes terminais. Eu vou fazer a solda do interruptor diretamente. Fiz a retirada do interruptor. Tive uma mudança de ideia. Eu vou fazer a solda dele. Fazer o furinho.
Fiz o furo. E a limpeza. Vou usar este cabo aqui, que eu acabei tirando. Esse cabo aqui é novo, eu vendi ele é original. Tem pouco tempo. Eu vou colocar esse daqui porque esse aqui é 2,5. E em cima mal vai 6 amperes de força. Se eu não me engano é 5 e alguma coisa. Não tá descolorido, tá novo. Então vou usar ele mesmo. Aqui é que vem o pulo do gato. Como eu falo pulo do gato, eu não posso ficar com o ferro de solda muito tempo em cima do terminal. Tá vendo como é que ele tá todo feio? Uma coisa que acontece, vamos explicar sobre ferro de solda. Quando o ferro de solda vai soldar, ó, ele não pega porque tem uma camada por cima. Ele só vai pegar onde não tem a proteção. Que isso quando pega é a oxidação, ó. Tá vendo? Ó? Aqui não pega, ó. Mas aqui, ó, onde não tem oxidação, pega normal. E é aquela coisa, o ferro de solda não pode ser raspado, senão tira a proteção de galvânica que tem em cima dele. A ponta tem uma proteção, se eu não me engano é zinco. Pronto. Pegou bem. Outra coisa, para soldar. Se não tiver limpo, não vai pegar solda. Esquece solda, não pega. O que que faz? Você tem que pegar a solda, tem que ficar entre o fio e o ferro de solda. Você não pode colocar no ferro de solda, você não pode colocar no fio, tem que ser entre os dois. Acho que aqui eu consigo mostrar. Se eu colocar ele aqui e colocar ele aqui, ó, tá vendo? Ele não vai pegar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar ele no meio dos dois e
colocar, ó. Olha como é que pegou solda. Pronto, foi. Fácil. Aqui eu vou dar início à emenda desses fios todos. Este é o fio do interruptor do dourador. Gota mágica. Correto é esperar um pouquinho. Este fio estes dois fios vão este fio, no caso, vai para o pós. Pós termostato. Junto com o fio de pós-termostato vai o fio da lâmpada. Desculpa, pós-termostato não, timer. Vai o fio da lâmpada. O ferro que eu uso é um Ricari 50 watts. Não pode ficar muito tempo. Ficou pra cima, mas não tem problema. Este fio também vai no pós-interruptor de temperatura, termostato. Agora o final daquela explicação de por que que isso acontece e como resolver. Tem como resolver? Tem como resolver sim. Aqui não importa o lado que colocar, pode ser tanto o lado de cima quanto o lado de baixo.
Eu vou colocar do lado de cima, fica mais bonitinho. Como resolver esse tipo de corrente? É um termo que é usado, porém não é muito conhecido, que é a indutância. Tem que abrir um buraco maior. Voltando ao assunto, indutância. Não confundir com cargas indutivas. Uma coisa que é bom saber, eu estava falando de cargas indutivas e cargas de indutância. Qual a diferença de indutiva para indutância? Indutiva, igual eu falei, motores elétricos. Ventilador de teto, ventilador de parede, ventilador, qualquer tipo de ventiladores, exceto os invérteres. E o que é carga para indutância? Não seria carga, é um dispositivo de indutância. Se você procurar na internet, você não vai achar especificamente para isto que eu estou falando. Indutância, você vai achar este tipo de item aqui, ó, pequenos, as bobininhas, a entrada de energia entra em um fio, passa, enrola nessa bobininha, nesse discozinho e sai no outro fio. Simplesmente isso. Algumas placas eletrônicas têm. São essas pecinhas pretas aqui, ó. Essas pecinhas pretas aqui, ó. Uma bobina de cobre. Uma bobina de cobre. Mas o que isso faz com a corrente parasita os harmônicos? Bem, é o seguinte. O que acontece com o cobre? Quanto maior a frequência, menor vai ser a distância dele, da frequência. Quando
Quando tem esse carga de alta frequência e ela não chega no final por causa do cobre, aí fazendo uma bobina para energia percorrer um caminho maior em uma carga, em um indutor, ele não chega no final. Aí reduz a corrente, parasita, tem vários nomes isso, harmônicos. Para você que é técnico e mexe com máquina de lavar roupa, você sabe do que eu tô falando. Sabe máquina de lavar roupa? Embaixo, perto do motor, não tem uma bobininha enrolada? Então, essa bobininha enrolada, ela é para tirar o harmônico do capacitor, para não fazer sobreaquecimento sobre o motor. E não danificar a placa eletrônica, no caso. Então tem que ter essa bobina. Esse é um dos métodos para resolver a situação dos harmônicos. Tá claro, existem vários tipos de corrente reativa. Tem alguns estados que estão cobrando essa raio dessa corrente reativa. Alguns tipos de harmônicos resolve com capacitor permanente, se eu não me engano, que é próprio para isso, não vai enfiar qualquer um não. Então essa é uma das formas de resolver. E o que eu mais pego aqui, que eu faço rebobinamento de motores elétricos também, e eu trabalho muito com bombas caneta. O que eu mais pego aqui é esse raio dessa chave de bomba caneta danificado. Esse capacitor tá bom. Corrente reativa de bomba caneta, indutância, vai saber o nome disso que eu não sei o correto, só sei que estraga. Eu já peguei vários. A bomba que puxa 14, 15 amperes de 3 cavalos de força, caneta, queimando fio de 4 milímetros. Como é que pode isso? O fio 1,5 tem que aguentar até 20 amperes. E outra coisa, tem gente que fala que isso daqui não pode soldar. Essa solda, o ponto de fusão dela superior a 200 graus. No dia que essa solda derreter, é porque já pegou fogo em tudo.
Outra coisa, outra dica boa. Tá vendo, ó? É um fio, ele tá pendurado. Eu não tô fazendo força nele. Só tô encostando. Por causa da transferência de caloria. Ô, chuvinha boa. Depois que eu comecei a passar por esses perrengues aqui e fazer exatamente isso que eu tô fazendo aqui neste vídeo, que é pegar, fazer a substituição de todos os fios, ou quase todos os fios neste caso. Eu nunca tive um retorno de forno elétrico. Nunca. O que mais vinha aqui é com dourador com problema. Para quem queria saber, isso daqui é fibra de vidro. Eu tenho fogo. Olha o que o fogo faz com a fibra de vidro. Isso daqui, ó, é fibra de vidro. Tá vendo? Prontinho. Agora eu vou fazer o teste. Fazer o teste aqui agora. Ligar o timer. Ligar o termostato agora. E agora eu vou ligar o dourador. Muito bom. Teste concluído. Agora é somente fechar. Tudo funcionando na perfeita harmonia. E a lâmpada também funcionando. Timer e desligar. Valeu, até a próxima.